Olá, irmão, olá, irmã. A paz de Jesus. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Nós estamos trabalhando aqui nas redes sociais da igreja a revista da Escola Dominical, a revista é em marcha. Esse semestre inteiro a gente está estudando, falando de uma igreja com fé e sabedoria. Tivemos a primeira unidade, que era Viver com Fé. Tivemos a segunda unidade, Viver com Sabedoria. E agora começamos, domingo passado, a terceira unidade, que é uma igreja com fé e sabedoria. Então, a lição de hoje é uma igreja que crê e anuncia. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Antes de começar, pega a sua Bíblia, deixa aí do seu lado para você fazer as leituras. Fica num lugar silencioso, um lugar confortável, que você possa estar totalmente disponível para a palavra de Deus agora, para o Espírito Santo falar ao seu coração. Põe o celular no silencioso, desliga a televisão, pega seu papel, pega sua caneta, abre o seu aplicativo de bloco de notas, que esse é o momento que nós vamos aprender juntos mais e mais sobre essa palavra. Então, vamos orar para a gente poder dar início ao nosso estudo. Você que acompanha a gente pela plataforma Zoom todo domingo, sentiu falta que hoje a gente não teve a escola dominical pela plataforma Zoom por conta do primeiro turno das eleições. Dia 29, havendo um segundo turno, nós também não teremos a escola dominical pela plataforma Zoom, mas as aulas aqui no YouTube, ela não vai parar, as aulas vão continuar. Então, hoje, primeiro turno das eleições, estou aqui com vocês, e dia 29, mesmo se houver um segundo turno, a gente também vai estar aqui juntos, tá bom? Então, mesmo ficando aí sem a aula no Zoom, que a gente faz todo domingo, 9h30, mas a aula aqui no YouTube não vai parar, tá bom? Então vamos orar para a gente poder dar seguimento ao nosso estudo de hoje. Senhor, muito obrigada por todas as coisas. Te damos graças, meu Pai, porque estamos aqui reunidos para ouvir mais da Tua palavra, para aprendermos juntos. Meu Senhor, que o Teu Santo Espírito possa guiar este momento, trazendo, meu Deus, o entendimento de tudo aquilo que nós precisamos, para que nós possamos realmente ser uma igreja fortalecida, uma igreja, meu Pai, que é capaz de influenciar, que é capaz de modificar a comunidade em que ela está inserida. Senhor, toma frente, meu Pai, toma frente esse estudo e fala aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço pelo teu santo nome. Amém. Então, o nosso texto base hoje, ele está em Atos, capítulo 5, versículo 12, versículo 33. Não vou contextualizar o livro de Atos, eu fiz isso na lição passada, a lição de número 14, né? E o nosso texto, ele vai falar desse momento em que os apóstolos começam a levar cada vez mais e mais essa palavra, começam a levar tudo aquilo que eles haviam aprendido com Jesus, tudo aquilo que eles haviam visto, e eles começam a levar então esse evangelho da salvação, esse evangelho desse Messias que tinha morrido e ressuscitado, morrido por todo um povo, toda uma humanidade e ressuscitado. Então, é isso que a gente vai ver na lição de hoje, esse comecinho dessa igreja, né? O comecinho aí dessa formação dessa igreja, e um começo muito forte, porque era um início em que esses homens e mulheres começam a levar essa palavra para outros lugares e para outras pessoas, e isso acontece de uma forma muito vigorosa, né? Com muita intensidade, com muito empenho desses primeiros cristãos, dessas primeiras cristãs. Então, os apóstolos, né, eles estavam ali se dedicando cada vez mais a anunciar esse evangelho e cumprir a missão que eles tinham recebido de Jesus de ser testemunhas dele. Então, o que era testemunho? O que é uma testemunha? É aquela que afirma dizer que viu ou ouviu alguma coisa. Então, a testemunha é aquela que garante que aquilo que ela está dizendo acerca do que ela viu ou do que ela ouviu, que isso é uma verdade. Então, Jesus convida não só aos apóstolos, mas
também esse convite, ele é estendido a gente até hoje, de sermos testemunhas dele, ou seja, de dizer com verdade aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos, aquilo que nós aprendemos desse Jesus, né? Então, uma igreja consciente da graça que foi alcançada, né, da graça que ela recebeu, ela também quer anunciar, ela quer levar essa mesma graça para outras pessoas e para outros lugares. Então, vamos fazer a leitura do nosso texto? Hoje a gente está com um pouquinho mais de tempo, porque eu não precisei fazer as contextualizações que eu sempre faço no começo, então a gente consegue ler o texto todo. Vamos ler Atos, capítulo 5, versículo 12 ao versículo 33. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com eles estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos lhe obedeçam. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Então aqui a gente tem esse começo, né, do evangelho, esse começo dessa pregação. A gente vê aqui os apóstolos levando essa palavra. Quando fala aqui palavras de vida, é a palavra da vida de Cristo. Então eles estão ali anunciando esse evangelho, anunciando essa palavra. Homens e mulheres criam neles e começavam a se juntar. Então essa igreja começava a se formar, começava a crescer. Porém, começa agora uma perseguição a esses apóstolos. Perseguição feita por quem?
perseguição feita pelo Sinédrio. Então, só para a gente entender o que era o Sinédrio, ele era o órgão máximo administrativo, jurídico e religioso da nação de Israel. O Sinédrio, ele era presidido pelo sumo sacerdote, que era então a pessoa mais importante no mundo político e religioso de Israel, e o Sinédrio, ele era formado por 71 homens, né? E esses homens, esses 71 homens, vinham basicamente de 3 grandes grupos. Então, os sacerdotes, na maioria, pertenciam ao grupo dos saduceus, que era um grupo que seguia a lei mosaica, mas um grupo que não cria na ressurreição, não cria em anjos, então tinham visões diferentes. Tinham os anciãos, que entre a sua maioria eram fariseus. Eu já falei aqui um pouquinho dos fariseus, que era a seita judaica mais radical, aquela que seguia toda a lei mosaica e entendia que quem fazia diferente não era considerado justo, né? Então a gente via que eram muitas vezes os fariseus que criticavam a Jesus por andar com pecadores, né? Com pessoas de má fama. A gente já fez essa leitura aqui também. E os mestres e os doutores da lei. Então esse era o Sinédrio, né? E os apóstolos começam a incomodar demais esse Sinédrio quando começa a apresentar a Jesus como esse Messias enviado por Deus, a Jesus como esse Filho de Deus que veio, que morre por todos, que ressuscita. Então olha quanta coisa ali mexia com esses homens do Sinédrio, porque muito do que os apóstolos pregavam ia exatamente contra o que aqueles homens entendiam que era a verdade. Então eles começam a perseguir os apóstolos e querer tentar impedir que eles levassem essa palavra, que eles levassem essas boas novas. Então a gente vê aqui que a partir do momento que esses homens, né, que esses apóstolos, que eles são convidados a serem testemunhas de Jesus, como eu falei, a testemunha é essa que fala de algo que ela viu, de algo que ela ouviu, e ela testifica que aquilo que ela está dizendo é verdadeiro sobre aquele fato, né? Esses homens, eles aceitam esse desafio e eles querem levar essa palavra. Então, esse também é o nosso compromisso hoje, de ser testemunhas, né? E levar essa palavra a todos os lugares. Vamos ler então Atos, capítulo 1, versículo 8? Abre aí sua Bíblia. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, esse convite, né, essa instrução de Jesus de sermos testemunha dele em todos os lugares, até os confins da terra, isso continua sendo uma missão nossa e uma missão da igreja, né? Então, uma igreja que crê nesse Jesus é uma igreja que se coloca como testemunha dele. E se ela é testemunha dele, ela tem que anunciar a esse Cristo, ela tem que anunciar a ele. Porque se não tiver quem pregue, como haverá quem receba esse amor, né? Quem acredite. Vamos ler Romanos, que Romanos fala disso. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículo do 13 ao 17. Deixa eu só achar aqui. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam
coisas boas. Então aqui Paulo está relembrando, né, a igreja que estava lá em Roma, o compromisso que nós temos de levar essa palavra. Como alguém vai crer que o Senhor Jesus é esse Salvador se ele nunca ouviu falar dele, se não teve quem pregasse para ele, se não teve quem levasse essa palavra, se ninguém se colocou nessa condição de enviado dessa palavra, como vão crer? E isso é compromisso da igreja. Então, uma igreja que está ali vivendo com fé e com sabedoria, que é o tema dessa nossa unidade 3 agora, é uma igreja que não só crê, mas que anuncia o evangelho. É uma igreja que precisa levar essa palavra. Então, vamos ver agora algumas considerações acerca de anunciar essa poderosa palavra e de não ter medo de levar essa palavra. Então, uma consideração é que Deus nos liberta e nos capacita com seu Espírito para libertarmos outras pessoas. Então, a partir do momento que esse evangelho da salvação chegou até nós, que nós o recebemos, que nós cremos, que nós fomos libertos pelo Espírito Santo e que nós agora estamos capacitados, nós temos então o compromisso de levar isso a outras pessoas. Mas levar a quem, né? Quem vai ser essa outra pessoa? Essa outra pessoa é o nosso próximo. Pegando ali aquilo que Jesus já nos ensinou acerca do próximo, né? Fizeram essa pergunta para Jesus: quem é o nosso próximo? E aí Jesus propõe a parábola do bom samaritano, que nós também já trabalhamos ela aqui ao longo desse período. Então, nós temos o compromisso de levar essa palavra a todos, sem distinção e sem esquecer de onde fomos tirados, de onde nós fomos libertos. Então eu quero ler com você a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11. Ou não sabeis que os injustos não reinarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo aqui, ele precisou relembrar a igreja que estava em Corinto da onde eles tinham sido tirados pelo Espírito Santo, né? Quem eles foram? Paulo aqui fala: alguns de vós foram todas essas pessoas, né? Foram impuros, foram idólatras, foram adúlteros, foram ladrões, foram bêbados, foram avarentos, foram maldizentes. Ele está aqui lembrando, mas vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus e do Espírito do nosso Deus. Então, Paulo aqui ele está lembrando que a igreja, hoje ela é santa, hoje ela é purificada, mas a igreja vem de um lugar de pecado. Por que eu quis trazer esse texto, né? Por que eu quis falar disso? Para falar que o nosso compromisso em levar esse evangelho do reino, em levar essas boas novas, em anunciar esse Cristo que é salvador da nossa vida, não pode se limitar a um grupo. A gente não pode especificar a quem nós vamos levar essa palavra. Todos são merecedores de ouvir essa palavra, todos precisam ouvir. Por quê? Porque da mesma forma, nós também, em outro tempo, em outro momento, já praticamos coisas ruins. Mas essa palavra nos atingiu, nos santificou, nos lavou, e hoje nós não praticamos mais tais coisas. Então, nós não podemos escolher a quem nós vamos levar o evangelho, mas nós temos que levar a todos, né? A gente não pode ter resistência com determinado grupo ou com determinada pessoa, mas sim levar essa palavra, ser essa igreja que crê e que anuncia essa palavra
a todas as pessoas. Então, se a gente pensar até dentro da nossa instituição religiosa, né, da nossa igreja metodista, a gente tem aí uma pastoral antirracismo. Esse mês, então, mês da consciência negra, a igreja está promovendo várias lives falando de uma igreja antirracista. Então, se você ainda não assistiu nenhuma, procura os canais da Igreja Metodista, ou no YouTube, ou no Face, e você vai ver, já foram feitas 2 lives, ainda teremos mais 2 lives esse mês, falando sobre isso, né? Nós também temos uma campanha dentro da nossa igreja, que é o Quinta-feira Eu Uso Preto, que é uma campanha para alertar e para denunciar acerca da violência contra mulheres. Nós temos agora uma pastoral voltada para a pessoa com necessidade especial. Então, assim, olha quanto envolvimento a igreja tem. Isso só diz que nós estamos no caminho certo, mas que precisamos nos envolver mais ainda. Precisamos abranger ainda outros grupos, outras pessoas que muitas vezes são discriminadas, né? Já estão à margem da sociedade. Então, nós precisamos levar o Evangelho de Cristo a essas pessoas e trazer essas pessoas para a igreja, né? Essas pessoas também precisam ser alcançadas por esse amor, assim como esse amor nos alcançou, mesmo quando a gente estava também numa vida errada, numa vida pecaminosa. Esse evangelho também nos alcançou, esse amor de Deus nos alcançou. E hoje nós estamos dentro da igreja, continuamos na nossa condição de pecador, essa condição ela não muda. Eu falo que o que diferencia nós que estamos dentro da igreja para quem está fora da igreja é que nós assumimos um compromisso diante de Deus de pecar menos. Nós assumimos um compromisso de se esforçar e de entrar num processo de santificação que é diário e que é contínuo. É essa a diferença. Mas continuamos sendo pecadores. E a partir do momento que nós aceitamos e entendemos que nós somos pecadores, nós vamos continuar levando essa palavra e levando essa palavra para todos, sem distinção, né? Essa palavra precisa atender a todos. Então, nós estamos aqui proclamando o ano aceitável do Senhor. Nós trabalhamos esse texto também na semana passada, né? Ali Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 21, Jesus fala que ele veio para libertar os oprimidos e os cativos. Então, se Jesus veio para isso, e se nós somos testemunhas dele, a missão da igreja é levar essa palavra aos cativos e aos oprimidos. Então, nós precisamos atingir todos os grupos, sem exceção, sem preconceitos, sem discriminação. Todos são merecedores de ouvir essa palavra e é nosso papel, enquanto testemunha de Jesus, levar essa palavra. Um outro ponto também que a gente precisa estar preparado é que, a partir do momento que nós nos tornamos essas testemunhas, nós também enfrentaremos perseguições e ameaças. Que é isso que os apóstolos estão passando aqui agora no texto que a gente leu. Eles começam a ser perseguidos pelo Sinédrio. Eles começam a ser perseguidos por aquelas pessoas que entendem que aquilo que eles estão falando não pode ser levado à frente. Eles estão trazendo algo que é muito diferente até então de um pensamento da época. E aí esse Sinédrio, né, essas pessoas estão comprometidas a parar esses apóstolos, a parar essa palavra de qualquer forma. Então, ao longo aí a gente vai ver, nossa, esse é o primeiro momento. Quantas vezes os apóstolos vão ser presos, vão ser açoitados, muitos vão ser mortos. Tudo isso porque eles se recusam a parar de levar esse evangelho, apesar das ameaças e das perseguições que eles estão passando. Então, a igreja, ela também vai passar por perseguições, ela também vai passar por ameaças, mas a igreja não pode recuar, ela não pode retroceder. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Então, a gente tem que continuar avançando e levando esse evangelho, apesar das perseguições.
as perseguições não podem nos impedir de levar isso, de levar a palavra de Deus, né? Então vamos ler 2 Timóteo, segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, que Paulo fala ali que era o seu filho, né? Seu filho na fé, versículo 8 ao versículo 12. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 12. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Paulo aqui está preso quando ele escreve a Timóteo. Preso por quê? Porque ele levava a palavra. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo acontecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me avergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha que palavra abençoada que Paulo aqui escreve para Timóteo, para que ele não se envergonhasse, ou seja, para que ele não fosse tímido na obra, para que ele não parasse, mas para que ele continuasse levando esse evangelho, continuasse falando, porque aqui Paulo fala que apesar de tudo que ele estava sofrendo, ele não se envergonhava, porque ele sabia em quem ele tinha crido. E é essa certeza de saber em quem ela crê que a igreja precisa ter para levar a palavra. Não é o título da nossa lição hoje? Uma igreja que crê e anuncia. Então, a partir do momento que a igreja tem essa certeza em quem ela tem crido, ela tem que levar essa palavra. Ela tem que levar esse evangelho, apesar das perseguições. E aí a gente pode pensar, né? Quais são os impedimentos que a igreja tem hoje para não levar o evangelho, né? E como superar esses impedimentos? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. O que está se levantando contra a palavra de Deus hoje? O que se opõe à palavra? Como eu posso superar isso para que a palavra de Deus não pare, para que ela avance cada vez mais? Quando um pouquinho antes, né, da prisão aqui dos apóstolos que a gente leu em Atos, eles fazem uma oração que é muito, muito bonita e muito pertinente, que eu quero ler com vocês. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 23, né? Apesar da perseguição, apesar do que eles estão passando, eles fazem uma oração que não é para que a vida deles fosse poupada, né? Não é para que a vida deles não sofresse risco enquanto eles levam essa palavra. E eu quero ler com você porque isso é um despertamento para a gente hoje. Então, Atos capítulo 4, vamos ler do versículo 23 ao versículo 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Aqui antes, né, Pedro e João tinham sido presos, só para contextualizar. Então, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes ouviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs?
Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Senhor, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a sua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles fazem uma oração, não pedindo que eles fossem, que não houvesse ameaça mais contra eles, que a vida deles fosse poupada, que eles não fossem mais perseguidos, não. Mas eles fazem uma oração pedindo que eles pudessem, através do nome do Senhor Jesus, continuar fazendo sinais e prodígios. Eles fazem uma oração pedindo que aquelas ameaças não os parassem, mas que eles para que eles continuassem tendo intrepidez em relação à palavra, que eles continuassem levando aquela palavra com autoridade. Então, esse é um despertamento para a gente, né? Para que a gente não pare diante dessa palavra, mas que continue levando, que a gente verdadeiramente seja uma igreja que crê e anuncia, que age por meio das palavras e por meio das ações. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa palavra, que ela sirva de despertamento, mas que ela sirva também para nos encorajar a continuar levando a tua palavra, independente das dificuldades. Senhor, desperta em nós esse sentimento relacionado ao próximo, que a gente possa levar o teu evangelho verdadeiramente a todos, sem escolher um grupo, meu Pai, mas que possamos levar a tua palavra a todos os cativos e oprimidos, a todos que realmente necessitam dela. Senhor, muito obrigada por tudo, é o que eu te agradeço pelo teu santo nome. Amém. Sua leitura da semana, né? Eu não esqueci. Hoje a gente leu Atos, capítulo 5, do 12 ao 33. Segunda-feira, Atos, capítulo 3, do 1 ao 8 e capítulo 4, do 1 ao 3. Terça-feira, Marcos, capítulo 16, versículo 15 e Isaías 52, versículo 7. Quarta-feira, Efésios, capítulo 6, versículo 14 ao 20. Quinta-feira, Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 17. Sexta-feira, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. E sábado, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 12. Excelente domingo, excelente início de semana. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.